colóquio teve início, né? Quais são as contribuições dele. Então, primeiramente, eu queria que, em nome do Instituto de Física, Armando Dias Tavares, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes, né? Esse é o primeiro colóquio da Física. Ao longo da pandemia do Covid, o Instituto de Física tem deixa eu pedir só para as pessoas fecharem o microfone, porque como a gente está gravando, você pode sair no fundo. Então, importante. O Instituto de Física tem se dedicado ao longo da pandemia do Covid-19 na elaboração de muitos projetos que contribuem com essa aproximação dos alunos e professores, né, e toda a comunidade científica. Esses colóquios eles vão acontecer de forma bimestral, então significa que em 2021 a gente ainda tem mais 3 iniciativas como essa. Os sites, os links, as informações, elas vão ser divulgadas na página da UERJ e nas redes sociais. Então, acho que uma primeira coisa importante que a gente tem que dizer é que a primeira edição desse evento, o Instituto de Física gostaria muito de dedicar à memória do aluno Rafael Melo Lopes, né, a gente conhecido como Santiago, que faleceu na última sexta-feira, vítima das complicações do coronavírus. E a direção do Instituto de Física, em nome de todos os professores, alunos, da gente que organizou, envia os mais sinceros sentimentos à família, aos amigos. O Rafael era bem conhecido, bem querido no Instituto. O tema escolhido para o primeiro colóquio foi Ciência e Arte, é uma necessidade humana. E a gente vai discutir aqui sobre a importância da relação humana com a ciência e a arte em um momento em que a gente foi privado do acesso à cultura, né? O evento vai acontecer em 2 momentos. Hoje a gente tem a palestra central, que vai ser proferida pelo professor Dr. Francisco Caruso, da UERJ, e amanhã teremos uma mesa redonda sobre o tema, no mesmo horário, e o link também vai ser divulgado nas redes sociais e nos grupos para facilitar o acesso. Para a abertura oficial do primeiro colóquio da Física, eu gostaria de convidar o professor Dr. Alan Freitas Machado, que é graduado em Física pela própria UERJ, a gente estava ouvindo as histórias aí, né, boas, é mestre em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia e doutor em Geofísica pelo Observatório Nacional. É professor do Instituto de Física da UERJ, atua em diversas frentes como pesquisador, com ênfase na parte experimental e também no ensino de ciências, e atualmente é o diretor do Instituto de Física Armando Dias Tavares e, além de idealizador desse evento. Seja bem-vindo, professor Alan, é com grande prazer que eu passo a palavra agora para o senhor fazer a abertura oficial do evento. Obrigado, Laís. É com muita satisfação que eu faço a abertura desse evento no Instituto de Física. A gente está vivendo um momento muito difícil, a gente estava comentando isso aqui agora, e a gente precisa desses agentes motivadores, né, para que a gente continue, porque conversar sobre ciência é uma coisa muito interessante, e terão vários temas, conforme a Laís já bem falou aí, temas que envolvem a ciência do dia a dia, né? Coisas que você pode conversar, tirar dúvida do seu colega que está do lado, seu pai, sua mãe, enfim. Essa é a nossa proposta. O Instituto de Física está vivendo hoje um momento, assim, que eu diria, de muita revolução. A gente está fazendo várias mudanças na nossa grade curricular e a gente está inserindo elementos que a gente acredita que vai tornar um profissional melhor, né? Melhor, porque a dinâmica do dia a dia está exigindo mudanças na nossa forma de ser professor, na nossa forma também de ser pesquisador. Eu quero também registrar a presença do nosso vice-diretor, que também está aí, e agradecer a presença de todos vocês que estão prestigiando esse evento tão importante no Instituto de Física. Esse evento, embora eu idealizei, vamos assim dizer, para o Instituto de Física, ele foi coordenado e elaborado por 3 professores recentes na nossa casa, que chegaram agora. A professora Laís, a professora Andréa e o professor Danilo, que também estão presentes. Esse nosso evento está sendo também incorporado a ele o intérprete de Libras,
Isso é muito interessante, que a gente também se torna, de uma certa forma, inclusivo. Falar sobre abertura, eu estou muito à vontade, repito, porque eu vou falar de um colega meu, que é o professor Francisco Caruso. Nós começamos juntos na universidade, lá no final da década de 70, né? Nós nos formamos juntos, entramos 50 alunos, nos formamos juntos e saímos 5 alunos. E cada um tomou rumos bastante distintos. Eu e o professor Caruso continuamos na universidade também, né? E cada um com a sua área de atuação. O professor Caruso, hoje, é um nome muito importante em termos de ciência e também de arte também, né? Uma pessoa que de filosofia da ciência, uma pessoa que tramita muito bem nesse caminho, né? Eu tenho certeza que vai ser uma tarde bastante agradável. O professor Caruso, ele tem uma experiência muito grande para falar sobre ciência, sobre filosofia da ciência, e eu queria mesmo que vocês bombardeassem de perguntas que a nossa parte de coordenação, a professora Laís, a Andréia e o Danilo estarão dando todo esse suporte e levando as perguntas de vocês. Professor Caruso, é um prazer muito grande fazer a abertura com você, né? Não vou chamar de senhor, porque é meu colega de turma, né? Enfim, e eu tenho certeza que vocês terão muito aprendizado na vida de vocês nesses eventos que ocorrem e hoje com a abertura do professor Caruso. Eu passo novamente a palavra à professora Laís, que está conduzindo o evento aí. Obrigada, professor Alan. Eu vou fazer a apresentação formal do professor Caruso. Eu vou chamar de senhor, porque para mim ele ainda é meu professor e vai ser sempre. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da formação do professor Caruso. Ele inicia os nossos eventos com a palestra central, né? E o professor Caruso é graduado em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, concluiu o mestrado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o doutorado em Física na Universidade de Turim, na Itália. Atualmente é pesquisador titulado Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, professor associado do Instituto de Física Armando Dias Tavares, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é um dos responsáveis pela criação do Departamento de Física Nuclear e Altas Energias. Com formação acadêmica na área de física, com ênfase em física das partículas elementares e campos, dedica-se também à física quântica, história e filosofia da ciência, e ao ensino de física e à divulgação de física há mais de uma década. Além de outras atividades, o professor Caruso é coautor do livro Física Moderna, Origens Clássicas e Fundamentos Quânticos, vencedor do Prêmio Jabuti de 2017 na categoria Ciência, Engenharia e Informática, membro titular do PEN Clube do Brasil e da União Brasileira de Escritores, membro titular da Academia Paraense e Roraimense de Ciências e da Academia Brasileira de Filosofia, e agraciado com a Ordem do Mérito Científico na Academia Roraimense de Ciências em 2009. A gente perde até o fôlego. O professor Caruso vai falar com a gente por cerca de 50 minutos, apresentando o seguinte seminário: A Arte e Ciência Construindo um Novo Homem, 2 exemplos históricos singulares. Lembrando que após a fala do professor Caruso, nós faremos as perguntas deixadas pelos participantes no chat, e que toda a transmissão vai contar com a tradução de um intérprete de Libras. E quem for utilizar o recurso precisa fixar a tela do intérprete de Libras através do símbolo de fixação, um pinzinho assim que aparece quando a gente passa o mouse em cima da tela. Então, dando início ao nosso colóquio, eu tenho a honra de convidar o professor Dr. Francisco Caruso para compartilhar sua apresentação e falar um pouco mais sobre esse tema tão interessante. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra. Eu passo a palavra para o senhor.
Caruso, seu microfone está no mudo. Seu microfone, professor. Pronto, desculpa. Está aparecendo a apresentação aí? Tá, sim. Então tá. Estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Sim. Obrigado. Então, obrigado a Laís, a todos os organizadores pelo convite. Eu escolhi como título da palestra de hoje Arte e Ciência Construindo um Novo Homem. 2 exemplos históricos singulares. Em resumo, esses 2 exemplos ímpares da história que eu escolhi, no qual se nota uma grande aproximação e até mesmo uma interseção entre arte e ciência, se referem ao início do Renascimento italiano e à passagem do século XIX para o século XX. Esses 2 momentos históricos são caracterizados, em última análise, pela aproximação da razão e da imaginação como forças propulsoras de novos significados e sentidos do mundo, tanto no campo das ciências quanto das artes. Então, para começar, eu vou falar muito rapidamente, quase que como uma definição da ideia que permeia meu colóquio, sobre o que une arte e ciência. Eu vou falar do ponto de vista teórico, mais filosófico, baseado nas ideias do grande filósofo francês Gaston Bachelard. Bachelard reconhece ser muito positiva essa relação entre razão e invenção, e a valoriza muito ao enfatizar o pensamento criativo como ponto fundamental nos processos de inovação, quer na ciência, quer na arte. Ao refletir sobre a importância da liberdade do homem ao produzir ciência, tecnologia e arte como bens a serem partilhados pela humanidade, Bachelard vê nessa confluência de produções diferenciadas um movimento ao qual atribui igual valor ao conhecimento e à poética, relacionando os 2 aos planos da razão e da imaginação, como instâncias psíquicas capazes de produzir mudanças cognitivas e transformações no mundo e no próprio homem. Então, esse é o pano de fundo, como eu vejo, onde se tocam, onde há uma interseção entre o fazer artístico e o fazer científico. Embora as artes se cristalizem no plano sensível e as ciências no plano do pensamento formal, é preciso não perder de vista que ambas advêm, em última análise, de uma mente indagadora e criativa, que desconstrói a natureza para construir e estudar, respectivamente, fenômenos formalizados na instância cognitiva ou expressos no mundo da própria experiência estética. Talvez o maior ícone dessa aliança em todos os tempos seja o genial pintor e cientista italiano Leonardo da Vinci, para quem tanto a arte quanto a ciência são provenientes da natureza, produzidas pela imaginação e pela razão, respectivamente. Olhar comprometidamente para a natureza, qualquer que seja o caso, é, segundo ele, o caminho de honestidade intelectual. Essa ideia de Leonardo vai ser retomada por Galileu, quando ele diz que você tem que provar as teorias a partir da matemática. Ele está atribuindo à matemática esse papel de aferidor da honestidade intelectual, no caso científica. Bom, antes de falar, para não entrar diretamente no Renascimento, eu preciso falar um pouco antes sobre a arte medieval e as suas características, para vocês perceberem como esse movimento,
que filosoficamente começa com São Francisco de Assis, e, do ponto de vista da pintura, com Giotto, que era mais ou menos seu contemporâneo, para vocês perceberem a dimensão dessa revolução, é preciso deixar claro alguns aspectos da arte medieval primeiro. Essa arte medieval caracteriza-se por abordar temas religiosos, uma vez que a sociedade medieval era teocêntrica, né, e abraçava uma concepção de mundo dominada pela figura de Deus como centro do universo e como medida de todas as coisas. É uma arte impregnada pelos valores propalados pela Igreja Católica. Nela, as figuras humanas eram retratadas de forma chapada e rígida, não havendo nenhuma intenção de representar seus volumes, abrindo mão, portanto, de qualquer tentativa de representação fiel do real. A importância de Jesus com um halo em torno de suas cabeças, como um personagem religioso, por exemplo, era destacada, atribuindo-lhe, por exemplo, também um maior tamanho relativo em um lugar de destaque na cena retratada. Era impossível, numa pintura medieval, você encontrar o Cristo, por exemplo, representado de um tamanho menor do que qualquer outro personagem daquele quadro. Entendeu? E muitas vezes também, como nós vamos ver um exemplo a seguir, a hierarquia religiosa era assinalada com as cores mais caras na época, que eram o azul, o lápis lazuli e certos tons de vermelho. Eram tintas caras de serem produzidas. Bom, em síntese, a arte medieval era uma arte plana e simbólica. Os santos, por exemplo, eram representados sempre como figuras idealizadas, com olhar fixo, com esse halo em torno da cabeça, como aqui na parte central desse frontal de Gesera, em Barcelona, pintado no século XII. Aqui eu trago uma comparação de uma representação medieval de Cristo e uma mais posterior, em que vocês veem claramente a diferença de intenção do artista. Né? O Cristo da esquerda, com um fundo dourado, é esse Cristo idealizado da Idade Média. É um Cristo que imaginado, não é retrato de ninguém. Né? Enquanto que no segundo quadro, à direita, você vê já uma tentativa de representação do volume, através do jogo de claro e escuro. Né? Uma vez um aluno de ensino médio dando uma palestra sobre esse tema, aí perguntei a diferença dos dois, e ele explicou de uma maneira muito interessante, disse, não, aqui não é medieval, parece uma fotografia. E, de certa forma, ele tem razão, né? É uma representação muito mais realista do real, do que se observa na natureza. Então, a Idade Média ela era marcada também por um uso exagerado de metáforas, de simbolismos. Então, por exemplo, a rosa era considerada o símbolo da paixão de Cristo. Né? Então, note que uma sociedade que considera a rosa símbolo da paixão de Cristo, dificilmente ela vai desenvolver a biologia que tem que ver a rosa como simplesmente uma flor. Né? Nós vamos ver aonde que se origina o turning point disso, né? De um lugar menos esperado. Aqui eu trago em seguida dois quadros de Duccio, chamando a atenção para o seguinte fato característico da pintura medieval, principalmente a pintura bizantina religiosa, que é essa pintura do céu de dourado. Eu tenho 2 artigos publicados sobre isso, vocês podem achar na internet. É uma representação simbólica do céu, morada de Deus. O céu, morada de Deus, é entendido como um lugar muito rico, que, por outro lado, também ostenta a própria riqueza da igreja. Então, esse quadro, o chamamento dos apóstolos Pedro e André,
fazem parte de uma obra que se chamava Maestá, que é considerada por grandes historiadores da arte como a maior criação individual da escola bizantina, embora Duccio a tenha pintado em Siena. Repare que eu disse, as cores do vestimento de Cristo são exatamente o azul claro e o vermelho, né? Esse segundo quadro também representa a entrada de Jesus em Jerusalém, do mesmo Duccio, que também fazia parte dessa obra Maestá. Essa pintura está em Siena, na Itália, e chama atenção de novo para o céu dourado, para a total falta de perspectiva, né? E que eu falei, o Cristo, que é a pessoa mais importante do quadro, tem as cores de destaque na sua roupa e é a maior representação do quadro, é a maior figura humanizada, né? Bom, então, em suma, a arte medieval se desenvolveu durante um longo período no qual a Igreja Católica, além de seus atributos religiosos, influenciava, supervisionava e filtrava todas as produções científicas e culturais, tendo servido em boa parte para a decoração de igrejas, catedrais, mosteiros e palácios. Portanto, ela teve essencialmente o papel de aproximar o homem de Deus, as pessoas da religiosidade, reafirmando a sociedade e o Estado teocêntricos. O abandono desse céu dourado, como veremos agora, é um presságio de uma importante transformação na visão de mundo que começa a mudar com São Francisco de Assis. Do ponto de vista filosófico, São Francisco sugere que se olhe para a natureza como ela é. Assim, ele está antecipando em muito tempo, mais de 2 séculos, uma das características mais notáveis do Renascimento, que pressupõe um olhar desarmado, livre, mais objetivo e crítico, que ainda não existia nessa época, né, que irá contribuir para a formação de um novo sujeito, como aponta o filósofo Ernest Cassirer. Então, não é à toa que o pintor florentino Giotto di Bondone, que é quase que contemporâneo a São Francisco de Assis, abandona a tradição bizantina e passa a pintar o céu de azul, e não mais de dourado. O céu como ele é. Como disse alguém uma vez, isso eu acho uma frase muito feliz, uma sociedade que pinta o céu de dourado não pode apontar uma luneta para o céu. Isso é óbvio, né? Porque, portanto, todo esse processo precisou ocorrer para que se chegasse a Galileu, né? Porque, sendo o céu dourado, esse céu dourado representa um lugar de contemplação, de admiração, de respeito, né? A morada de Deus, né? Então, e, por outro lado, o ato de apontar uma luneta para o céu significa que você está questionando esse céu, né? Você está pondo em dúvida, né? E você não pode pôr em dúvida o fato de que aquele céu é o céu perfeito, morada de Deus, né? Então, só uma sociedade que deixa de pintar o céu de dourado e passa a pintar o de azul começa a se preparar para que alguém aponte uma luneta para o céu. Não foi só Galileu que fez isso, outros fizeram antes e tiveram um papel muito importante, como Tycho Brahe, Kepler, e o próprio Copérnico, né? Então, isso. O céu dourado reflete o céu como morada de Deus, como um lugar sagrado, né? de contemplação e admiração, como eu já disse, portanto, incompatível com a postura investigativa e questionadora representada aqui por esse ato de escrutiná-lo com uma luneta. Então, vamos ver agora essa questão do céu azul e a contribuição de São Francisco e mais alguns aspectos revolucionários do trabalho de Giotto.
Admirador de São Francisco, Giotto será o primeiro a representar os santos com aparências humanas e, como já dito, o céu não mais dourado, característico da arte bizantina, mas azul, sob inspiração de seu contemporâneo Francisco. Será também o pioneiro na introdução do espaço tridimensional na pintura italiana através da perspectiva, o que ficou conhecido na história como perspectiva de espinha de peixe, porque ele não tinha um único ponto de fuga, mas ele conseguiu começar a dar essa impressão de volume de terceira dimensão numa pintura que essencialmente é bidimensional. Essa contribuição de Giotto não é pouca coisa. Tem um historiador da arte que chama a atenção de que o seu trabalho, esses feitos que Giotto traz, essa novidade que ele traz, como os santos parecendo pessoas, e ainda mais pessoas que conversam, que dialogam, né? Vocês vão notar no quadro, não no seguinte, mas no próximo ainda, né? Isso tudo é reflexo de uma dupla atitude, né? Primeiro, observar diretamente a natureza, como sugeriu São Francisco, e tentar imitar o mundo natural, o que traduz o interesse real no mundo material, e não apenas no mundo espiritual, como era na Idade Média. Ambas as atitudes requerem uma visão atenta e determinada, e a capacidade de desvendar as proporções naturais daquilo que se vê, o que, em última análise, remete ao estudo da ótica. Vale lembrar aqui que, na Idade Média, os termos ótica e perspectiva eram muitas vezes usados indiscriminadamente. No entanto, antes cabe ainda enfatizar que, embora incipiente em sua origem, trata-se de um movimento duradouro que aponta para uma aproximação entre arte e ciência, cujo ápice ocorrerá no Renascimento. Eu quero abrir um parênteses para deixar claro, durante muitos anos eu disse para os meus alunos de estrutura da matéria, de História e Filosofia, que São Francisco deveria ser chamado de o patrono da física experimental, né? E muitos alunos não entendiam, então é uma frase, claro, provocativa, mas ela não é desprovida de significado, porque a partir do século XIII você vê um enorme desenvolvimento do estudo da ótica exatamente em mãos franciscanas. Lembrem-se que eu acabei de dizer que a igreja filtrava tudo, né? A formação, a educação e também a própria ciência. Acontece que a luz, segundo Humberto Eco chama a atenção, é a única coisa que transita entre o céu e a terra, que teriam sido separados por Deus na Gênese. Então, a luz sempre inspirou o imaginário humano, entendeu? Sempre inspirou o imaginário humano, tem esse caráter divino, é muito comum em representações artísticas você ver uma representação de Deus ou do Espírito Santo como se fossem grandes clarões, ou um grande sol, como há uma iluminura famosa da Divina Comédia, Dante chegando ao paraíso com a Beatriz e ajoelhado, rezando para Deus, que é representada nessa iluminura como um enorme sol brilhante. Então, aqui, pela primeira vez, eu vejo um fato único na história, que nunca mais se repetiu. Através desse imaginário, por um lado, de que a luz tem um caráter divino, pela necessidade de tentar representar o mundo real, tridimensional, numa tela bidimensional, usando uma perspectiva que ainda estava para ser inventada, né? Esses dois fatos juntos tornam a ótica, como ramo da ciência, algo que permeia as duas coisas, arte e ciência. Então, eu não encontrei na história nenhum outro exemplo de uma ciência que tenha contribuído tanto para a aproximação de arte e ciência. Veja que eu lembrei aqui
Muitas vezes, ótica e perspectiva eram usados como sinônimos. Aqui você vê uma representação típica de Giotto, a natureza como ela é, São Francisco alimentando e rezando para os pássaros com o céu azul. São Francisco com embora tenha ainda o halo em torno da cabeça, de luz, ele é representado como um ser humano. Não tem mais aquela figura estilizada dos santos. E aqui a Lamentação. Giotto pintou toda uma série chamada Lenda de São Francisco na igreja de São Francisco em Assis. Entendeu? Então, para ele, Francisco é um ser humano, não diferente dos outros, e sua lenda torna-se história, impregnada da realidade do cotidiano e da concretude de uma cidade, de uma paisagem, de um mundo real conhecido. Muitas pessoas afirmam que esses rostos dos quadros do Giotto eram pessoas que transitavam pelas ruas de Assis. Né? Trata-se de uma revolução figurativa, pois dá início a um processo de secularização do sagrado. Isso é muito importante. E de atualização dos acontecimentos absolutamente distinto, na verdade, oposto da tradição medieval, que caracterizará a pintura, em particular, ao longo do século XIV e posteriormente. Assim, a representação da arte sacra começa aqui, nas paredes da Basílica Superior de Assis, a carregar uma conotação diferente, secular, profana e mais moderna. Com isso, essa metáfora que não é nova, na verdade, desde Santo Agostinho já se falava da metáfora do livro da natureza, ela ganha uma força muito especial com o pensamento de São Francisco. Né? É preciso chamar a atenção o seguinte: São Francisco é uma pessoa muito simples, que falava para os pobres, para os não afortunados. Né? Então, alguém pode me perguntar, mas então como é que as ideias de São Francisco se tornaram tão famosas e poderosas do ponto de vista filosófico? Eu demorei a achar essa resposta, e hoje eu sei, foi através de Santo Antônio de Pádua, que é considerado um dos pouquíssimos doutos da Igreja Católica, que Pádua já era um centro de excelência escolástico, e ele ficou encantado com as ideias de São Francisco, principalmente com essa coisa de olhar a natureza como ela é. Então, essa ideia que São Francisco abarcou, de que contemplar a beleza do mundo como ele é, passa a ser um livro alternativo à Bíblia, que pode nos levar a Deus. Então, assim, São Francisco dá os primeiros passos para uma nova humanização do mundo, admitindo que o homem deve se integrar à natureza sem se afastar de Deus, preservando e admirando na sua plenitude. Na verdade, se você quiser, do ponto de vista moderno, o São Francisco de Assis talvez tenha sido o primeiro grande ecologista. Percebeu a necessidade de integração do homem na natureza e de respeitá-la. Claro que para ele, por ser uma obra divina. Né? E através dessa observação de como ela é, né, e não como você imagina, como os teólogos imaginam, você seria conduzido a admirar a criação divina e, portanto, chegaria até Deus por esse caminho. Então, é o momento em que o pintor Giotto vai ser o primeiro a representar os santos com aparência humana, eu já falei, né? Característico da arte bizantina, mas sob inspiração do São Francisco. Né? Ele é também o pioneiro na introdução do espaço tridimensional na pintura italiana, tentando expressar o volume. Né? E a sua arte é um dos primeiros reflexos dessa nova compreensão da natureza e do próprio homem, que ainda está por ser elaborado. Então, agora eu vou falar um pouco da perspectiva, que depende, como eu já
resumir, de todo um estudo, um desenvolvimento da ótica no século XIII, principalmente entre 1260 e 1270, pessoas como Robert Gross Testa e Bacon e vários outros franciscanos que se dedicaram ao estudo da ótica, escreveram livros importantes sobre ótica que se difundiram na Europa Ocidental e depois com a contribuição de Vitello na Europa Central. No entanto, foi só mais ou menos um século depois da contribuição de Giotto que o arquiteto Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, definiu a perspectiva como a ciência da representação, aquilo como a gente conhece hoje. Não? Embora seus escritos tenham sido perdidos, testemunhos de contemporâneos atestam a sua primazia, dentre os quais Leon Battista Alberti, que escreveu em 1436 um tratado da pintura, escrito em italiano, no qual Alberti alude na dedicatória ao arquiteto, mencionando sua engenhosidade maravilhosa, referindo-se à perspectiva tal qual se conhece hoje. Alberti foi chamado de homem universal do início da Renascença e profeta do grande estilo de arte. Seu livro sobre a pintura, apontado por muitos como o livro mais importante sobre pintura jamais escrito, deu as primeiras definições teóricas de perspectiva e de pintura narrativa, além de salientar o valor intelectual da atividade pictórica. Nessa obra, ele compara um quadro a uma janela para o mundo. Segundo ele, é a perspectiva que nos mostra o mundo tal qual Deus o fez. Portanto, admitindo-se essa premissa, o caminho alternativo franciscano para chegar a Deus passa pela perspectiva. É o famoso livro da natureza. Ao afirmar que o pintor pode fixar seu ponto de vista onde quiser, está admitindo o homem, agora, movido por sua liberdade como princípio de ordem do mundo. O homem que vai observar e, através da observação, compreender a ordem que está no mundo, ele tem o direito de observar esse mundo do ponto de vista que ele quiser. Essa nova tendência se coaduna com o humanismo italiano, inaugurado por Petrarca, que teve em Marsilio Ficino o seu maior expoente. O homem passa a ter um lugar de maior destaque na filosofia do Renascimento. E essa tendência que eu mencionei há pouco, que começa com o Giotto, além da questão da perspectiva de representar o diálogo, a conversa, não mais os personagens estáticos, atemporais, isso implica uma certa valorização da história, que vai contribuir para o afastamento gradual das verdades eternas do cristianismo. Então, com isso, surge a ideia de que simetria e geometria são aquilo que está por trás das formas de conhecer e representar a natureza. Eu aqui trouxe rapidamente um bronze, eu não sei exatamente a data, não me lembro, eu esqueci de botar aqui, mas vocês veem que a perspectiva não fecha. Né? É só você olhar a linha do chão e olha os arcos, como é que se compõe no fundo do quadro, não há um ponto de fuga para isso. Houve uma tentativa mal sucedida de representar a realidade em sua perspectiva numa placa de metal. Aqui está um exemplo típico de como você se coloca como observador para estudar um objeto, e aquilo, objeto do seu olhar, que você vai transmitir para a sua pintura, é a realidade do ponto de vista do pintor. Dürer também tem aqui uma gravura dele ensinando como desenhar em perspectiva, de 1530, foi outro pintor
que se dedicou a escrever tratados de perspectiva. Ele viajou à Itália e conhecia a obra de Alberti e de um outro importante autor italiano sobre pintura, e passou a escrever e teve um papel importante para disseminar essas ideias na Alemanha e na Europa Central. Aqui nós temos a Trindade de Masaccio, 1425, que é considerado... Isso é um afresco, é uma pintura na parede. Você jura que é um nicho escavado. É considerado por muitos historiadores da arte como o primeiro quadro pintado. Quadro não, porque é um afresco, a primeira pintura com a perspectiva absolutamente correta. Aqui em seguida eu trago um outro do Piero della Francesca, que se chama O Flagelo de Cristo, que eu quero aproveitar para comentar algumas coisas. Por que esse quadro não pode ser, se você não soubesse quem pintou, não pode ser um quadro medieval? Primeiro, o céu é pintado de azul. Segundo, esse chão de mármore quadriculado é típico do Renascimento, que expressa o espaço euclidiano, o espaço homogêneo e isotrópico. Você vê as linhas confluindo com um ponto de fuga lá atrás, e você vê lá o Cristo menor do que o comerciante e as outras pessoas que estão no primeiro plano. Ora, o nosso olhar já está treinado a olhar esse tipo de quadro. Você infere dele que Cristo é menor, não por ser menos importante, mas porque ele está num plano mais longe de você, no fundo do quadro. E é essa linha diagonal preta no teto que nos informa a altura do Cristo. Se você trouxer ele por essa linha, você vai ver que ele é do tamanho das pessoas que estão no primeiro plano. Batismo de Cristo, pela Francesca, que é só para mostrar a simetria que está por trás do quadro. Tem um livro interessante que você... Algumas dessas análises são feitas a posteriori, mas muitas são baseadas no traço que o autor, que o pintor fez na tela. Você, com técnicas de raio-x, consegue ver o esboço que ele fez. Então, esse Martírio de São Sebastião, do Antônio Pollaiolo, é considerado um quadro genial. Você vê aqui, dividido em 4, a forquilha do galho onde São Sebastião é martirizado, é exatamente o meio do quadro. Depois ele divide o quadro nas duas diagonais. As linhas verdes ligam o canto de cada quadro até o ponto áureo de Euclides do segmento oposto. O ponto áureo é aquele que divide um segmento na seguinte proporção: a menor parte dele está para a maior, assim como a maior está para o todo. É o que te dá a maior noção de equilíbrio nas pinturas, essa proporção. E, além de todas essas linhas que servem de orientação, você veja que a flecha do carrasco à direita, no primeiro plano, está sobre essa linha verde que liga o ponto áureo ao canto oposto, a do outro carrasco, idem para o outro lado. E esse quadro é considerado genial, que o Pollaiolo percebeu que o excesso de simetria talvez tornasse o quadro chato. Aí ele se impõe toda essa simetria, inclusive uma simetria cônica para distribuir os carrascos, mas ele coloca no primeiro plano os dois carrascos em posições opostas, um de costas e outro de frente. Ele poderia ter posto os dois de costas ou os dois de frente, mantendo a simetria. Quer dizer, como os físicos gostam de dizer, ele apelou por uma quebra de simetria no final, para evitar uma rigidez exagerada. Bom, isso aqui eu gosto de provocar. Isso é o que a teoria faz com a natureza. Você pode ter uma teoria geométrica e você faz por reducionismo, né? Você parte de uma obra de arte, que é o mundo. A física teórica
chega a uma teoria elementar, e aí a dificuldade agora, claro está, em, dada essa teoria elementar, explicar tudo que existe no mundo, fazer o processo inverso. Aqui, a cidade ideal, final do século XV. Notem que as pessoas com mais imaginação vão se lembrar logo de Brasília, né? Você vê, o pintor está dizendo que a cidade ideal é aquela totalmente geométrica, né? O contrário das cidades medievais, de ruelas, de coisa que mais parecem casas de uma favela, ou casas no morro, mesmo porque muitas eram em morro e colina, há uma certa semelhança. Aqui, de novo, o chão quadriculado de mármore, céu azul, o ponto de fuga lá no horizonte. Esse outro quadro de Peregrino é Cristo dando as chaves a São Pedro, do céu. Também céu azul, chão quadriculado de mármore, simetria entre direita e esquerda, mas não rigorosamente igual, né? Há um certo número de pessoas na esquerda e na direita que dão um equilíbrio ao quadro, mas esse número não é rigorosamente o mesmo. Que já mais tarde, 1504, o casamento da Virgem de Rafael, mesma coisa, céu azul, chão de mármore, catedral simétrica no fundo. E, por último, eu quero mostrar a escola de Atenas, que representa a síntese de um período. Foi pintada por Rafael na sala de assinaturas do Vaticano, entre 1510 e 1511. É um painel grande, tem 7 metros de base, um pouco mais, em que no centro está Platão e Aristóteles. Platão, mais velho, tem embaixo do braço o Timeu, que é o livro em que ele fala dos céus. E ele está... Aí não dá para ver muito bem, talvez, ele está apontando para os céus, que também são azuis. E Aristóteles está com a Ética embaixo do braço, apontando para a Terra. E esses diferentes grupos são estudiosos. Tem o grupo que está estudando gramática, tem o grupo que está estudando retórica, e tem aqui, à direita do quadro, o grupo que está estudando geometria com Euclides. E aqui eu assinalo em amarelo esse rapazinho jovem no canto, do lado de vestimenta branca, que só aparece o seu perfil, é o próprio Rafael. Então, o autor da pintura se declara um adepto da geometria como ferramenta estruturante da ordem, não só na pintura, como no mundo. Bom, isso vai levar à construção de um novo sujeito, entendeu? Que é o tema do colóquio, né? Quer dizer, arte, ciência e como que quando elas andaram juntas, o que isso mudou no próprio homem, né? Que mudanças o homem e a sociedade sofreram com essa aproximação, né? Segundo Martílio Fitino, o agir humano em todas as suas manifestações artísticas, técnicas, filosóficas ou religiosas exprime, no fundo, a presença divina de uma mente infinita na natureza, ou seja, uma mente infinita. O homem é exaltado como microcosmos, síntese do universo. Essa visão não é nova, pois já era discutida por Platão e pelos neoplatonistas, mas vai adquirir novas dimensões no Renascimento, em especial no Iluminismo. E aqui vou dar um exemplo do Leonardo, a partir desse desenho clássico dele do homem vitruviano. É bem sabido desde a Antiguidade Clássica que o círculo... Você repara que esse homem vitruviano, em 2 momentos, ele está inscrito, ora num quadrado e ora num círculo. Então, isso é uma interpretação minha e do Moreira, que está no nosso livro, que eu vou citar no final, de como Leonardo trata dessa questão, né? O Cassirer chama a atenção que o grande problema do homem medieval é que ele vai ser obrigado a encarar o infinito do cosmos. Embora Copérnico não tenha dito que o mundo era infinito,
né? Mas logo depois os seus seguidores chegaram a essa conclusão, né? E o homem podia se apequenar em face desse vislumbre de um infinito, né? E o Cassini diz que não, que o homem renascentista soube lidar com esse desafio, né? Então, com relação a esse desenho, a gente vê aqui algo que remete a essa questão. É bem sabido, desde a Antiguidade Clássica, que o círculo é considerado símbolo dos movimentos perfeitos, da perfeição divina ou, em suma, do próprio Deus. A outra figura geométrica utilizada na representação do homem vitruviano por Leonardo é o quadrado, que, ao contrário do círculo, não é uma forma que apareça na natureza. É, por isso, uma construção da mente humana. Ao usar simultaneamente as duas figuras geométricas para escrever o mesmo homem em duas posições distintas, Leonardo está abordando a antiga questão da quadratura do círculo, mas não somente do ponto de vista matemático ou mesmo técnico. O gênio italiano, nesse desenho, está nos dizendo duas coisas complementares sobre o homem. Por um lado, que as proporções áureas do corpo humano refletem o caráter divino do Criador. Por outro, que esse mesmo homem pode ter algo de divino, uma vez que é capaz de perceber na natureza a presença de uma mente infinita divina. Deus oferece o círculo e o homem o quadrado, como formas concatenadoras da ordem. Isso é uma coisa profunda e muito nova. Vocês se lembram que Platão teria mandado escrever na porta da sua academia, proibida a entrada àqueles que não conhecem geometria, né? E então, com ele ocorreu o que se chama a primeira geometrização da física. Ele aceitava que os átomos eram poliedros regulares, com vazio no seu interior, né? E mesmo o movimento dos céus, ele pensava poder explicar através da geometria. A segunda geometrização da física, ela surge mais ou menos 100 anos depois dessa tendência de geometrizar a arte a partir da perspectiva. E ela se dá a partir do trabalho de Copérnico. Aqui eu assinalei, essa é a xerox da folha de rosto do original de Copérnico, que tem uma frase em grego, que eu marquei em amarelo, poucas pessoas conhecem. E vejam o que está escrito nela. Proibida a entrada de quem ignora a geometria. Essa teria sido exatamente a frase que Platão teria mandado escrever na porta da sua academia. Então, Copérnico, na folha de rosto da sua obra maior, publicada postumamente, admite que o modo de conhecer os céus é a partir da geometria. Essa é uma situação do Poiré, para deixar clara a dimensão da contribuição de Copérnico. O ano de 1543, ano da publicação sobre a Revolução dos Orbes Celestes e da morte do autor, Nicolau Copérnico, marca uma data importante na história do pensamento humano. Estamos tentados a considerar essa data como significando o fim da Idade Média e o começo dos tempos modernos. Porque mais que a conquista de Constantinopla pelos turcos ou a descoberta da América por Cristóvão Colombo, ela simboliza o fim de um mundo e o começo de outro. Esse outro é o que o Poiré vai chamar de universo aberto. Aqui está o pródromo de um livro do Kepler, dizendo que ele vai demonstrar os mistérios dos céus e das proporções das órbitas celestes a partir dos 5 sólidos regulares da geometria de Platão. E esse é o seu modelo de cosmos num primeiro momento, no qual Kepler pode ser chamado de platônico, né? O Kepler mais maduro vai abandonar esse modelo platônico e a ideia aristotélica das esferas celestes. Com base nos dados observacionais de Tycho Brahe, passa a buscar as leis matemáticas das órbitas dos corpos celestes, expressas por curvas geométricas. Do ponto de vista metodológico, vemos mais uma vez uma mudança de atitude voltada de novo para a valorização
da observação direta do mundo real. Esse fato em si revela uma verdadeira revolução intelectual, do ponto de vista da explicação física do movimento dos planetas. Sim, pois Kepler busca uma unificação da astronomia e da física, que resolveria a crise introduzida pelo heliocentrismo copernicano, já que, para Aristóteles, a Terra está no centro do universo, né? Tentando estabelecer a causa dinâmica das órbitas dos planetas em torno do Sol, desafio esse que, contudo, só foi resolvido por Newton, como vocês sabem, com a teoria da gravitação universal. A superação da crise introduzida por Copérnico devido à síntese newtoniana restaurou a confiança na ciência e na razão e abriu a estrada para o iluminismo, marcada pelo enciclopedismo, enciclopédia de Diderot e d'Alembert, pela síntese filosófica de Kant, o filósofo do newtonianismo, e pelo sistema de monde do Laplace. Inaugura-se dessa maneira uma nova ordem no mundo material e nas ideias. Na terceira e última parte, eu quero abordar agora o outro momento histórico ao qual me referi, que foi a passagem do século XIX para o século XX, abordando o impacto das ditas geometrias não euclidianas na física e na arte. Então, vejamos agora que na física e na arte houve também uma revolução que se beneficiou das geometrias não euclidianas. Só gostaríamos de notar antes que, enquanto no Renascimento os movimentos de geometrização e da arte e da física são separados por cerca de um século, nesse segundo exemplo as transformações ocorrem quase que simultaneamente. No início do século XIX, a partir da negação do quinto postulado de Euclides, postulado das paralelas, começam a aparecer as chamadas geometrias não euclidianas. Desculpa. Termo cunhado por Gauss. Além dele, contribuíram para o desenvolvimento dessa área Lobachevsky, Bolyai e Riemann. Se do ponto de vista da matemática, a geometria analítica de Descartes foi o símbolo do século XVII, a invenção das geometrias não euclidianas marca a segunda metade do século XIX. Esse século presenciou também o desenvolvimento de geometrias n-dimensionais, independentemente de serem euclidianas ou não. Tem um livro muito interessante dessa professora Linda Henderson, que fala sobre as geometrias não euclidianas e a arte, é muito bem documentado. E ela chama a atenção de que tudo começou com um movimento de popularização dos espaços n-dimensionais, mais no primeiro momento do que das próprias geometrias euclidianas a partir da segunda metade do século XIX. Desenvolveu-se toda uma literatura em torno de implicações filosóficas e místicas com relação a espaços de dimensões maiores, de fácil acesso a um público de não especialistas. Em especial sobre a imaginação de uma quarta dimensão, isso tudo muito antes do trabalho de Minkowski, da relatividade especial de Einstein e do cubismo. Ou seja, a literatura preparou o terreno para a aceitação de espaços com maior número de dimensão. Bom, vamos ver o que o cubismo fez com esse espaço. O cubismo é um movimento artístico que teve origem na França no início do século XX, por volta de 1907. Teve como principais fundadores Picasso e Georges Braque. Ao contrário do movimento artístico iniciado por Giotto, o cubismo não tinha o compromisso de representar a natureza de forma realista. Sua estética revolucionária foi marcada pela fragmentação do espaço e dos objetos e pela projeção de vários tempos no mesmo quadro, a partir da utilização de superposição de formas geométricas simples, como trapézios, círculos, cubos, esferas e cilindros. Com isso, oferece ao observador algo novo, a possibilidade de múltiplas visualizações simultâneas da pintura. É considerado por alguns estudiosos da arte como o primeiro movimento a introduzir elementos da vida urbana e industrial entre os seus tempos. Esse é Les Demoiselles d'Avignon, considerado o primeiro quadro cubista, feito pelo Picasso.
1907. Aqui, o Nu Descendo a Escada, número 2, de Marcel Duchamp, que é uma espécie de análoga a uma fotografia estroboscópica, quer dizer, o Duchamp representa vários momentos desse nu descendo a escada numa mesma tela, sobrepondo o passado e o futuro. Outro tipo de Georges Braque, Menina com Violão, mostra essa característica de... O melhor modo para explicar para as crianças é que você faz um desenho direito, recorta e cola ele errado, né? Fragmentando assim o espaço euclidiano e fragmentando os objetos, fazendo com que o objeto se continue em outro, fazendo uma fusão da natureza morta e sempre valorizando as múltiplas perspectivas, né? Bom, todo o processo revolucionário traz uma reação. A reação ao cubismo veio com Mondrian, por exemplo, que também foi cubista no início, né? Mas depois ele passa a procurar o que ele tenta imaginar que seja a essência das coisas. Pura geometria e algumas cores básicas, né? Esse aqui é um dos quadros que eu mais gosto dele, é uma composição com 2 linhas, em que ele consegue fazer uma coisa harmoniosa e equilibrada com 2 linhas, sem parecer que o quadro vai tombar para um lado. Para isso, ele usa os segmentos áureos, que são os pontos ligados por essas linhas pretas. Além disso, o cubismo e outras tendências da pintura nessa época vão buscar fonte de inspiração em outras culturas. Aqui, por exemplo, uma bonequinha do Klee, em que ele viu essa boneca achante, até eu tenho 2 aqui em casa, o símbolo da fertilidade para uma tribo africana, e a partir daí fez esse desenho. No próximo quadro, nós temos uma cabeça africana que Picasso teria visto numa exposição, e a partir dela ele fez esse desenho. Isso não são coisas inventadas, isso tem num livro que depois eu posso dar referência a quem tiver interesse, em que o autor compara a influência em vários artistas de artes ou africanas ou japonesas. Você tem um famoso quadro do Van Gogh, que no fundo do quadro tem um homem sentado no primeiro plano e no fundo do quadro tem uma pintura japonesa, né? Então houve essa tendência da arte no início do século XX de buscar elementos de outras culturas que não a europeia. Como talvez o melhor exemplo do uso nas artes da geometria não euclidiana seja o trabalho do Escher, como esse aí, por exemplo. Autorretrato é refletido em uma esfera. A esfera não tem uma geometria plana, não é uma geometria euclidiana. Então, claro que ela deforma os objetos, e ele usou muito esse tipo de coisa. E tem um outro mundo, é a mesma ideia do cubismo, mas usada de outra forma, né? Mais geométrico e colocando pontos de vista diferentes do mesmo, aqui no caso do mesmo pássaro e do mesmo pórtico, visto de baixo, visto de frente e visto de cima, né? E aqui outro exemplo também, um objeto, não sei que material é feito isso, mas um toro ligado com os desenhos de Escher, também usando e abusando da geometria não euclidiana. Outro ponto em que isso repercutiu, todos sabemos, é na terceira geometrização da física, que vai se dar com Einstein. A partir da relatividade especial de Einstein, construída calcada na revisão do conceito de simultaneidade e no postulado da constância da velocidade da luz, surge uma nova visão de mundo. Os alemães chamam de Weltanschauung, né? O espaço no qual se medem as distâncias e o tempo
respectivamente quantificados com réguas e relógios, não são mais nem absolutos nem independentes. Passa a depender do estado de movimento do observador. Formam agora uma variedade a 4 dimensões, o espaço-tempo quadridimensional de Minkowski, cuja geometria é não euclidiana, vocês sabem bem. Então, é nesse sentido que podemos afirmar que o progresso da física do início do século XX depende dessas novas geometrias. As medidas de espaço e de tempo passam a depender das condições de movimento do observador. Sai de cena o todo-poderoso observador newtoniano, quase de caráter divino, para quem o espaço-tempo eram absolutos. Bom, e aí vem talvez a coisa mais genial que Einstein fez, não foi a relatividade especial, mas sim a relatividade geral. Nessa nova visão de mundo, é inegável a dupla contribuição de Einstein, fazendo, em primeiro lugar, uma crítica do conceito de tempo. Em segundo lugar, tomando a teoria de Maxwell como paradigma da teoria física, em vez da mecânica newtoniana. Atribuiu-se, assim, ao princípio da relatividade um caráter mais universal, estendendo aos fenômenos eletromagnéticos e, mais tarde, pelo gênio do Einstein, a teoria da gravitação, a relatividade geral, que, de fato, é uma teoria da gravitação. Einstein percebeu que a gravitação demandava a introdução de um espaço-tempo curvo, cuja geometria é o campo gravitacional, de fato agora como um campo tensorial. Essa é a famosa equação de Einstein, que relaciona a métrica e a curvatura do espaço-tempo do lado esquerdo da equação com o tensor momento-energia, que tem a ver com a matéria do lado direito. O caminho dessa geometrização foi aberto com o conceito absolutamente surpreendente e simples de princípio de equivalência, de 1907, que estabelecia a equivalência de um campo vetorial homogêneo com o correspondente referencial acelerado, que incluía no seu bojo a explicação da equivalência entre massa inercial e massa gravitacional. Esse quadro do Dalí, embora ele não tenha feito absolutamente por isso, ele acabou virando, chama persistência da memória, ele pensou em queijos se derretendo no calor, ele passou a ser um ícone como se expressasse a fluidez do tempo na relatividade especial de Einstein. Bom, a partir do cubismo, o espaço, tal qual a gente entendia e concebia, ele vem sendo tão destruído que esse espanhol, Oscar Domínguez, pintou em 1939 esse quadro muito bonito, chamado Nostalgia de Espaço. E você tem aqui um exemplo que mostra também como o homem mudou completamente a sua percepção de mundo. Eu trago esse quadro, que é um dos mais famosos do Pollock, chamado Convergência, de 1952. Isso alguns chamam de arte cinética, já tem a ver com movimentos de mão, movimentos de pêndulos, largando tinta, uma coisa meio caótica. Mas o que é importante chamar a atenção é que, enquanto a arte renascentista aproximou o homem da natureza, a arte moderna aproxima o homem de si mesmo. É o caso a partir do cubismo, a valorização das múltiplas visões do próprio homem sobre uma natureza que é única. Pollock, por exemplo, expressa a necessidade de se ceder a impulsos espontâneos na atividade criativa. Tipo de emaranhado que resulta dessa experiência pictórica, segundo Gombrich, que é o historiador da arte famoso, satisfaz 2 padrões opostos da arte do século XX. O anseio de simplicidade e de espontaneidade pueril, de um lado, e de outro, diametralmente oposto, o interesse sofisticado pelos problemas de uma pintura pura, como, por exemplo, na busca de Mondrian. Do Renascimento, então, nós vimos que surgiu um novo homem, que foi chamado pelo sociólogo Stuart Hall, jamaicano naturalizado em inglês, sujeito iluminista, o qual, afinal de contas, resulta de um emaranhado inextricável de conceitos os quais se espelham na questão crucial
na relação do homem com o cosmos, nas relações entre sujeito e objeto. Isso subentende duas capacidades notáveis desse sujeito, a de chegar a conceber a infinitude do universo e do espaço tridimensional e a de não sucumbir diante do assombro causado por esse infinito não divino. Ele não se apequena. Ao contrário, conforme já visto, cresce do momento em que percebe o quanto, por via de seu intelecto, é perfeitamente capaz de abarcar, conceber e racionalizar todas essas indagações que tangenciam o infinito do micro ao macrocosmo. Talvez por isso Descartes coloque a alma, o intelecto, a res cogitans, no centro de sua visão do sujeito, em oposição à res extensa, a matéria. Né? Em nossa opinião, a emergência do sujeito pós-moderno, para usar a expressão de Stuart Hall, ou do sujeito líquido na nomenclatura de Bauman, deve-se também ao impacto do infinito, com uma diferença. Enquanto o sujeito iluminista foi forjado ao enfrentar a infinitude do cosmos e do espaço real tridimensional, o sujeito pós-moderno, nosso contemporâneo, é caracterizado por sua imersão em um espaço n-dimensional que lhe parece infinito. Estamos nos referindo à facilidade com que ele se perde em uma infinitude inumerável de espaços na rede, com a rapidez de pressionar uma tecla Enter. Ou, se preferirmos, espaços virtuais multidimensionais passam a ter realidades na vida prática do indivíduo. Aludimos aqui à característica básica de vários hipertextos concatenados que permitem que a cada webpage o navegante possa abrir outra e mais outra página e assim sucessivamente, praticamente sem limite. Tal fragmentação do texto, do tempo e do espaço tem seu preço. Não é difícil imaginar que ele possa contribuir, essa fragmentação, possa contribuir para a dissolução da identidade e uma crise de caráter. Sobre isso, depois, quem tiver interesse, eu sugiro que veja uma análise muito mais aprofundada do que eu pude resumir aqui, que está nesse meu livro com Moreira, cuja segunda edição saiu em dezembro de 2020. Bom, muito obrigado pela atenção, espero não ter passado muito do tempo, já estou começando a tossir. Bom, obrigada, professor. Não passou muito do tempo, não. Estava dentro do esperado. Eu agora vou ler alguns comentários que estão aqui no chat. Depois pedir para que as pessoas que estejam aqui participando, que queiram fazer perguntas, a gente abre o microfone para vocês. Então, no chat, na verdade, a gente tem dois comentários ali sobre o início da sua fala, senhor, e deixa eu ler aqui que eu achar o nome dele para falar certinho, dar o crédito. Carlos Bittencourt, né, ele diz que a ideia de que antes da Renascença a Terra era considerada plana ainda persiste, né? No entanto, essa esfericidade do planeta já era admitida na época medieval, e aí a professora, acho que é Regina, né, Regina Célia aqui, acaba corroborando com ele, diz que a Terra é redonda desde Aristóteles, né? E ainda hoje a gente está discutindo sobre isso. Voltou essa discussão. Regina Soares. Na verdade, é o Soares, para não olhar a Regina. Ah, é o Soares, professor Soares. E aí, aqui, agora no final, né, o Sacha e o Felipe tem uma curiosidade aqui que talvez seja interessante, né? Ele diz que queriam saber como o senhor se descobriu escritor de livros, né, que influenciou os alunos bastante, qual foi a razão para fazer física, e o Felipe aqui pergunta, né, se essa relação entre filosofia e história da ciência foi decisiva, influenciaram na sua escolha. Bom, vamos por parte. Essa questão da Terra plana é uma questão que eu não vou abordar aqui, porque ela é muito complexa, na minha opinião,
Eu escrevi recentemente um artigo sobre isso, chamado Divulgação Científica, Antigos e Novos Desafios. Ela é uma questão importante que tem que ser combatida, mas, no fundo, eu não tenho uma opinião formada sobre qual é a solução para esse problema. Num primeiro momento, a gente é muito tentado a achar que o que falta é a educação científica. Se você der a informação para as pessoas, vai diminuir o número de pessoas que acreditam na Terra plana. Eu acho que isso não é verdade, eu acho que isso é uma falácia. Você tem o exemplo típico americano, onde você tem boas escolas, mas que o currículo tem um viés religioso que faz com que não se aceite em algumas escolas, não se possa ensinar a teoria da evolução de Darwin. Então, isso é uma coisa muito grave. Achar que a educação torna o homem melhor, em princípio, tem contra-exemplos marcantes na história. O exemplo que eu gosto sempre de dar é o surgimento do nazismo na Alemanha na década de 30. Você tem uma sociedade considerada das mais cultas da Europa e foi capaz de abraçar a barbárie. Então, a cultura e a boa educação não necessariamente nos livram da barbárie ou da ignorância, que muitas vezes se materializa de uma forma bárbara. Então, eu realmente não sei qual é a solução para diminuir. Enquanto a gente não sabe, ou eu pelo menos não sei, você pode ir falando e combatendo, dando seus argumentos, mas se você prestar atenção, o terraplanista ele não quer te ouvir. Você pode dizer qualquer coisa. No curso de estudo da matéria, está lá no meu livro com o Vitor, que o Eratóstenes já tinha provado que a Terra é curva, observando a sombra de duas estacas em cidades diferentes. Se a Terra fosse plana, as duas sombras, distantes não sei quantos quilômetros, teriam sempre o mesmo comprimento. Aí acho que foi o Felipe que me disse outro dia, que ouviu alguém rebatendo isso, dizendo, não, mas é que você não considera a sombra do Sol, quer dizer, é um absurdo, o que é a sombra do Sol? E o cara inventa uma teoria cada vez mais complicada para justificar o que ele acredita. Então, a gente sabe que toda vez que a religião se aproximou muito da ciência, o resultado foi ruim. E, por incrível que pareça, esse movimento a favor da Terra plana, do não à vacina e tal, no fundo tem uma certa componente evangélica. Entendeu? Mas eu prefiro não discutir essa questão, porque ela é muito complexa e vai sair muito do tema do... Com relação à motivação minha para fazer física, ela foi muito pouco improvável. Eu quando era criança, tinha aquele típico sonho de criança de querer ser bombeiro. Bombeiro de apagar fogo. E depois de querer ser bombeiro, eu queria ser maestro, encantado com os movimentos da regência do maestro. Aí depois eu comecei a jogar vôlei, não profissionalmente, porque não existia isso na época, mas poucos sabem, eu joguei vôlei na seleção carioca infanto-juvenil com o Bernardinho e o Marcelo Glade. Nós jogávamos juntos no mesmo campeonato. Então, a partir daí, eu resolvi que ia fazer educação física. E, por último, eu acabei decidindo pela física no segundo ano de ensino médio por causa do meu professor de química. Porque o meu professor de química no ensino médio é aquele que ensina os modelos atômicos. Não é o professor de física que fica ensinando aquela chatice, movimento retilíneo uniforme, bolinha que cai, carrinho que bate, é um horror aqui. E química, a gente viajava na aula de química, modelo de Rutherford, Thomson, Bohr, e a fascinante ideia da mecânica quântica, isso tudo o cara antecipou no ensino médio, e eu tive a chance de dizer isso a ele pessoalmente. Sabe quem foi meu professor de química, Alain? Você conhece.
O Fernando, que era lá do DAI, da UERJ, lembra o Fernando da sim, Química? me lembro, perfeito. Então, eu fiz Legal. física por causa dele, entendeu? Ele é esse professor que eu estou mencionando. E com relação à pergunta do Felipe, não, eu sempre gostei de arte, mas não foi ela que me motivou. Eu, durante uma época, na minha juventude, eu pintei. Eu pintava a óleo. Né? E fiz talvez uns 30 quadros. Depois eu parei. Aí, há uns anos atrás, eu retomei. Tanto o quadro, na primeira edição do nosso Física Moderna, o quadro que está na capa, fui eu que pintei. Entendeu? E aí pintei vários quadros há uns 15 anos atrás, depois parei de novo. Né? Agora estou na poesia, que é bem diferente de escrever física. Né? Agora, com relação aos livros, eu acho que aí o motivo é mais palpável para mim. Né? Primeiro que eu sou um apaixonado por livros, um bibliófilo, vocês já viram ali uma partezinha da estante. Devo ter uma biblioteca hoje entre 8 e 10 mil livros, não sei precisar. Preciso botar ela em ordem. E além disso, eu acho que você tem que arrumar o seu pensamento, e a melhor forma de arrumar o seu pensamento é escrever. Né? E procurar deixar um legado daquilo que você aprendeu, para facilitar a vida dos que vêm depois de você. Né? Então, essa foi sempre a minha motivação de escrever livros. Né? Primeiro, o prazer que eu tenho em pegar um livro, o prazer da leitura, o prazer de bibliófilo mesmo, de ter o livro como objeto. E, em segundo lugar, é um modo de escrever um pouco mais livre do que dos artigos científicos, né? Em que você pode expressar todas as suas reflexões sobre um determinado tema. Né? Tenho sorte de ter grandes parceiros, como o Vitor, que está aí, no Física Moderna, e tantas outras coisas que fizemos juntos. Agora estamos terminando um de Física Estatística. Tenho o Bassalo, com quem eu escrevi as 21 biografias dos físicos que mudaram o século XX. E outros livros que eu fui também atuando como editor, né, de escolas que a gente organizava, como os da Bichette. Então, espero ter respondido esses últimos comentários. Tá? Com certeza, sim. Eu queria abrir agora para perguntas, para ver se alguém que está participando aqui tem alguma pergunta ou comentário que queira fazer por áudio para o professor Caruso. Está todo mundo tímido. Está todo mundo refletindo ainda sobre o que ouviu. Então, eu queria passar a palavra ao professor Alain, para ele fazer os agradecimentos iniciais. E eu acho que o Sacha está falando, mas talvez com o microfone desligado. Não se deu Sacha, conta. seu microfone está desligado, Sacha. Eu acho que ele está falando com outra pessoa. Possivelmente. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, como a Laís falou, me cabe agora fazer os agradecimentos. Primeiro, agradecer o Caruso por nos propiciar essa tarde agradabilíssima, com seus conhecimentos, que a gente vê que é em profundidade sobre artes, né? Uma pessoa que trabalhou tanto na física, trabalha na física, fazendo livros de natureza tão complexa. Ele falou que agora está fazendo um de estatística, não é isso, Caruso? E também uma pessoa que entende de arte. Isso mostra a sensibilidade do cara que está lá do outro lado aí falando para a gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E como eu já disse, para mim sempre foi um prazer muito grande
ter convivido com você, ter sido seu colega de turma, e meu prazer maior ainda agora em estar conduzindo esse momento na minha vida acadêmica, né? Não posso deixar de agradecer o trabalho da coordenação do evento, que estão conduzindo com muita competência esse tipo de trabalho, a Laís, o Danilo e a Andréa, né? Muito obrigado. E claro, eu não estou agradecendo que elas vão parar, não, porque elas ainda têm muito trabalho, eles têm muito trabalho pela frente. Agradecer os professores que fizeram aí a interpretação, né? Os professores Matheus Oliveira, Rafael Moreira, Mônica Freitas, são os professores da Fundec, que a gente está fazendo uma parceria, tem uma parceria com a Fundec, é uma fundação de educação, que tem vários cursos em Caxias, que está na presidência do meu amigo lá, Jonas Santana, que gentilmente nos propiciou esse tipo de suporte. Muito obrigado a vocês três aí, professores. E agradecer... Oi, Caruso. Só um instantinho, Sasha. Agradecer a presença de todos vocês, né, em terem ficado aí essa tarde, eu acho que trocando essas informações, né, absorvendo conhecimento, e lembrar que amanhã a gente terá continuidade disso, teremos uma mesa redonda, a Laís com certeza vai falar isso com mais detalhes, passar as explicações, mas amanhã nós teremos a presença aí do professor Zé Cláudio, o professor Alberto Lazzaroni e do Felipe Silveira, né? Que eu acho que estão os três presentes aí, se eu não me engano. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito, mais uma vez, essa troca de experiências aí entre vocês. Passo agora a palavra para a Laís, que vai fazer o encerramento, né? E a gente se encontra amanhã. Obrigada, professor. Antes eu queria passar a palavra para o Sasha, que eu acho que ele queria fazer uma pergunta e a gente não deu. Não é bem uma pergunta, não. É que eu conheci o Caruso por indas e vindas pelos livros didáticos de física, né? E foi um dos autores que me motivou a ir para o bacharelado em matemática pura, né? Não fiz física, fazia licenciatura em matemática, né? E aí eu usei um pouquinho do livro dele de física moderna na minha iniciação científica, né, que eu fiz no INPE. Foi um autor que fez eu mudar a modalidade. Eu era para estar formado já em licenciatura, mas mudei a modalidade tem 2 anos, eu estou quase formando em bacharelado. É por indas e vindas que alguns autores fazem a gente mudar a nossa visão ou percepção de vida, né? Aí, por causa de um dos livros do Caruso, eu decidi fazer bacharelado em matemática. Que legal, Sasha. Obrigada pela sua participação. Então, dando continuidade, né, amanhã a gente tem uma mesa redonda com o professor José Cláudio Reis, Alberto Lazzaroni e o Felipe, que foi mencionado aqui pelo professor Francisco da Caruso. Ele é aluno de doutorado do professor Francisco Caruso. O professor José Cláudio Reis é professor do Instituto de Física e trabalha com História da Ciência e Ensino há muitos anos, é autor de grandes biografias e referências, né, que a gente utiliza bastante. É professor da SEDUC, da Rede Estadual de Ensino do Rio, e tem projetos surpreendentes dentro da rede, com clube de ciência e arte, clube de astronomia. Ele é biólogo, então traz uma outra visão. E aí a gente vai pensar um pouco aí sobre a fala do professor Francisco Caruso e pensar que a gente está trabalhando aí nesse caminho para construir uma educação científica crítica, né, e que dê conta aí da gente responder essas demandas que estão surgindo agora. Então, queria agradecer mais uma vez ao professor Alain pela oportunidade. Está sendo difícil, vai ser difícil, né, nesse ano complicado. A Andréia e o Danilo, que estão aí nos bastidores. A Andréia é responsável por organizar toda essa
etapa, e o Danilo está ali participando aqui no técnico, e, claro, agradecer ao professor Francisco Caruso por toda a colaboração. Eu fui aluna do professor Caruso, então, para mim, é uma honra muito grande voltar nesse papel aqui. Eu sei que o professor Alain, o professor Caruso, o professor Soares fizeram todos esse caminho, né, o professor Marcelino, e eu estou muito honrada de estar aqui também. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada, professor. Obrigado, Laís. Deixa eu dar um último aviso, que as pessoas que deixaram o nome e o e-mail no chat, nós vamos enviar o certificado de horas por e-mail, tá? Ao longo da semana. Muito obrigada, mais uma vez. Ok, pessoal, um abraço para todos aí. Falou agora o nosso vice-diretor. Quer falar alguma coisa, vice? Professor Marcelino? Eu acho que gostei muito da apresentação do professor Francisco Caruso, né? É bom, né, para os alunos, né, e a gente vê, né, essa leitura, né, que acho que o físico ele só fica em sala de aula, né, ele só fica com aquele livro de física, né, mas a gente tem uma leitura, né, de como o físico, né, no conhecimento ele é amplo, né, então isso é bom para os alunos terem essa percepção, né, que a física não se reduz apenas ao conhecimento físico, um livro de física, né, o físico ele é um cientista da natureza, né, e muito bom. Eu acho que esses colóquios, né, ele vem trazer exatamente esses debates, né, e trazer essa discussão para o nosso Instituto de Física, né, tá? Eu acho que a comissão organizadora aí está de parabéns, né, porque acho que é uma coisa bastante comum, né, a gente acha que o trabalho de home office, né, você está em casa, então você está tranquilo, mas eu também vejo, assim como todo mundo, o trabalho de home office, ele te sobrecarrega muito mais, né? E também como, às vezes a gente acha assim que virtualmente é fácil você reunir as pessoas, mas virtualmente também é difícil você reunir as pessoas ligarem seu computador, né, e ficar sentado, né, de uma forma assim bem estática, só assistindo, né? Então isso é uma coisa difícil, diferente de uma apresentação em que você vê o movimento, você vê a dinâmica de uma plateia, né? Então você reunir, né? Eu estava contando aqui, dentro do Instituto de Física, pela própria tradição, né, das pessoas não participarem muito, você reunir 39 pessoas, eu acho que foi muito bom, né? Eu acho que todos estão de parabéns aí, tá? E acho que é isso. Parabéns ao professor Caruso aí. Tá? Obrigado. Laís, então vamos encerrar? Abraço em todo mundo e até amanhã, né, pessoal? Até amanhã. Até a próxima. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Boa tarde a todos. Soares, você tem que criar um para você. Você fica usando coisa da Regina, usa o teu, cara. Faz um para você, homem. Da Regina é que funciona. É? Dá um beijão na Regina aí para mim. Falou, tchau, tchau. Falou, gente, tchau. Como é que a gente fecha aqui, Laís? Que eu não uso muito Meet.